Ok, pessoal, já está gravando, né, essa aula, então hoje nós vamos começar aí a segunda etapa. Então a primeira etapa a gente concluiu semana passada, né, que foi aquelas 6 primeiras aulas e aí o teste. Agora vai ter mais 6 aulas, o segundo teste, e aí a gente finaliza o trimestre, beleza? Eu vou colocar aqui para apresentar. Qualquer coisa, pessoal, qualquer coisa, se o som estiver ruim, se não estiver aparecendo, tá? Aí vocês me avisem aí, tá joia? Então, boa tarde a todos. Nessa aula de hoje, né, nós vamos falar sobre, né, sobre massa atômica, massa molecular e massa molar. O que a gente entende com esses termos, né, com essas palavras? Massa atômica. O nome já fica bem, né, já deixa bem claro aqui, né? Massa atômica é a massa do átomo, né? Então o nome já fala, ó, massa atômica, né, que eu vou usar essa sigla MA, é a forma padrão para medir o peso dos átomos. Isso porque o átomo é muito leve. Assim, foi preciso padronizar uma medida para que fosse possível pesar essa unidade da matéria. Então, vocês pensam, né? Mas como é que eu vou falar de peso de átomo se átomo é uma coisa tão pequena, né? Tão pequena, invisível, né? Que você não consegue enxergar um átomo nem com o microscópio. E como que vai medir o peso do átomo, né? Então, para fazer isso, foi necessária uma padronização para essas medidas. E aí os químicos resolveram, então, tomar como base o átomo de carbono. Por isso diz que a massa atômica ela é relativa, ou seja, ela é relativa à massa do carbono. Então, o átomo que eles pegaram como padrão foi o átomo de carbono, e aí foi determinada a unidade de massa atômica. Essa unidade de massa atômica, ela vale 1,66 vezes 10 elevado a menos 24 gramas. Ou seja, é uma quantidade muito pequena, né? 10 elevado a menos 24 é você pegar essa vírgula aqui e andar com ela 24 vezes aqui para trás, né? Então vai dar 0,000, né? Um monte de zero, 166 gramas. Ou seja, uma massa muito, muito, muito pequena. E aí, essa massa, ela se refere a 1/12 do carbono. Ou seja, o carbono, então, ele é dividido em 12 partes, e aí, cada parte do átomo de carbono equivale a 1,66 vezes 10 elevado a menos 24 gramas. Então, foi isso aqui que, né, que eles fizeram, né? Imaginaram o átomo de carbono dividido em 12 partes. Então, tá aqui, né? Então, uma dessas partes aqui do átomo do carbono seria a unidade de massa atômica. Ou seja, a unidade de massa atômica, então, ela é 1/12 da massa do carbono. Assim, para se descobrir a massa atômica de um átomo, basta relacionar com a unidade de massa atômica 1U. Por exemplo, a massa atômica do enxofre é 32U. Lembrando que esse U aqui significa unidade de massa atômica. Isso significa, então, que sua massa é 32 vezes maior que 1/12 da massa do carbono. Ou seja, né, se a massa do enxofre é 32 unidades, né, e o que é a unidade? A unidade é um pedaço, né, é 1/12 da massa do carbono. Né? Então, essa massa do enxofre é 32 vezes maior que 1/12 da massa do carbono. Saiu aqui, fora aqui. A massa atômica é o valor que aparece logo abaixo dos nomes de cada elemento na tabela periódica. Então, vejamos alguns exemplos. Então, na tabela periódica, pessoal, já tem as massas, né? Igual está aqui, ó, o carbono. O número que aparece em cima, esse 6, é o número atômico. Esse valor que aparece embaixo, 12,01, é a massa atômica do carbono. Então, a massa do carbono é praticamente 12, né? 12 unidades. Aqui, ó, a massa do cloro aparece embaixo, 35,45, né? Então, 35,45U. Então, na tabela periódica já tem essas massas atômicas, que são esses valores, né? Geralmente esses valores com vírgula, né?
Mas a gente viu lá para trás que a massa ela é a soma do número de prótons com o número de nêutrons, né? E aí vocês me perguntam, mas como que é possível, então, a massa dar um valor quebrado, né? Igual 12,01, 35,45, né? Por exemplo, o carbono ele tem 6 prótons, 6 nêutrons. 6 com 6 dá 12, né? A massa teria que ser 12 redondo, né? O cloro tem 17 prótons e 18 nêutrons. Então, 17 com 18, 35. Por que está dando 35,45? Né? Então, essas massas, pessoal, na verdade, esse valor quebrado é devido à existência dos isótopos. A gente já estudou também sobre isótopos. Isótopos são, né, são átomos que têm o mesmo número de átomos, mas que têm massas diferentes. Então, ó, a massa atômica dos elementos químicos resulta da média ponderada dos isótopos. O que é isso? Por exemplo, suponha-se a existência de 2 isótopos de um elemento químico qualquer. Então, você tem um átomo de um elemento X que tem massa 22 e um átomo do mesmo elemento X com massa 36. Então, 22 e 36 são suas massas. Só que esse átomo X, a ocorrência dele na natureza é de 40%. Esse átomo de massa 36, a ocorrência dele é 60%. E aí, a partir dessas massas, dessa ocorrência, é que se determina a massa atômica. Então, por exemplo, por que a massa do carbono é 12,01? É porque na natureza existe átomos de carbono com massa 12, mas também existe átomos de carbono com massa 14. E aí, só que a quantidade de átomos de carbono com massa 12 é muito maior do que a de átomos com massa 14. E aí, quando calcula essa média ponderada, dá esse valor 12,01. Então, vamos ver um exemplo aqui de como se calcula essa média, né? Então, como que vai ficar? Você vai pegar aqui a massa do átomo, né, 22, vezes a ocorrência dele na natureza, que é 40%. Então, 22 vezes 40, mais 36 vezes 60, né, 60%, dividido por 100. Né, 40% mais 60% dá 100%. E aí você divide por 100. Então, fazendo essas contas, ó, 22 vezes 40, 880, 36 vezes 60, 2.160. Dividindo por 100, a gente chega nesse valor quebrado aqui, 30,4. Então, ou seja, o átomo X, a massa atômica dele, né, do elemento X, é 30,4 U. Entenderam? Então, todas essas massas que tem na tabela periódica, elas são resultado da média ponderada dos isótopos, né, das massas atômicas dos isótopos. Então, quando eu estiver pedindo para você utilizar a massa do carbono, você já vai consultar a tabela periódica e já vai utilizar esse valor aqui. Na maioria das vezes a gente arredonda, tá? Igual aqui, ó, tá 12,0, né? Você pode usar 12. Aqui é do cloro, 35,45, você pode usar 35,5. Quando estiver fazendo contas com massas atômicas. Beleza? A massa molecular, então o nome já fala também, nada mais é do que a massa da molécula, né? É um termo usado exatamente para referir-se à massa de uma molécula. Trata-se da soma das massas atômicas dos elementos que compõem a espécie química. Então, por exemplo, o que é uma molécula? A molécula é a união de átomos. Por exemplo, a molécula de água, qual que é a fórmula? H2O. Então, a molécula de água ela é constituída por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então, a massa da molécula vai ser a soma das massas dos átomos de hidrogênio com a massa do átomo de oxigênio. E aí, para calcular a massa molecular de alguma substância, basta consultar a tabela periódica. Então, por exemplo, vamos calcular aqui a massa molecular da molécula de água, H2O. Então, a gente tem aqui, ó, a água, né, ela tem, né, a massa molecular da água vai ser, então, a massa atômica do hidrogênio vezes 2, porque são 2 átomos de hidrogênio, mais a massa atômica do oxigênio. E aí, se eu consultar a tabela periódica, eu vou ver lá que a massa do hidrogênio é 1. A massa do hidrogênio é 1. Então, vai ficar 1 vezes 2, a massa do oxigênio é 16. Então, o resultado vai dar 18. 18U. Lembrando que esse U aqui é a unidade de massa atômica, ou de massa molecular. Ok?
Deu para entender aqui, pessoal, como calcular a massa? Então, eu vou lá na tabela periódica, consulto a massa do hidrogênio, que é 1, multiplico por 2, né, que são 2 hidrogênios, mais a massa do oxigênio, que é 16. E aí, fazendo a conta, deu 18. Vamos ver mais um exemplo aqui, ó. A massa molecular do sulfato de alumínio. Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho o alumínio, só que eu tenho 2 átomos de alumínio. Então, eu vou pegar e vou fazer o seguinte, ó. Temos 2 alumínio, 2 átomos de alumínio. Tem aqui, ó, 3 de enxofre. Tá vendo um parêntese aqui, ó? Esse 3 que está lá de fora, ele multiplica o enxofre e multiplica o oxigênio. Então, 3 átomos de enxofre, porque o índice fora do parênteses vale para ele também. E a gente tem 12 oxigênio. Ó. 3 vezes 4, 12. 12 oxigênios. Né? E aí, então, na hora de eu calcular a massa molecular, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a massa do alumínio vezes 2, a massa do enxofre vezes 3 e a massa do oxigênio vezes 12. Então, vai ficar assim, ó. 2 vezes 27, né? Do enxofre é 3, ó. 3 vezes a massa do enxofre, que é 32, e do oxigênio, 3 vezes 4, 12 vezes a massa do oxigênio, que é 16. 12 vezes 16. Resolvendo essa conta aí, vai ficar 54 mais 96 mais 192. Eu chego nesse resultado aqui de 342 U. Tranquilo, pessoal? Deu para entender? Então, esses valores aqui, 27, 32 e 16, eu pego isso na tabela periódica. Tá certo? Os valores das massas atômicas do alumínio, do enxofre e do oxigênio. Beleza? Então é muito fácil. Oi. Esse U, a gente usa ele para representar como massa, né? Isso, é a unidade de massa. Ah, Por tá. quê? Eu não posso falar gramas, miligramas, por quê? O átomo ele é muito leve. Né? A gente viu lá que ele é da ordem de uma unidade é 1,66 vezes 10 elevado a menos 24. Ah, Então, entendi. esse 342 aqui, se eu fosse passar isso para grama, tipo assim, né? Seria 342 vezes 1,66 vezes 10 elevado a menos 24 gramas. Então, ou seja, dá um valor muito pequeno em gramas, né? Então a gente utiliza o U. O U significa unidade de massa atômica. Beleza? Por enquanto eu não posso falar em gramas e miligramas ainda. Porque eu estou considerando um átomo, uma molécula. Agora, se eu juntar milhões e milhões de átomos, aí sim eu posso falar em gramas, né? Quando eu tiver uma quantidade muito grande de átomos, aí eu posso pesar numa balança analítica, por exemplo. E aí, para fechar os conceitos aí, então, massa atômica é a massa do átomo. Massa molecular é a massa de uma molécula. E massa molar? O que vem a ser massa molar? Então, antes da gente falar de massa molar, vamos entender primeiro o conceito de mol. Massa molar, a gente vai ver daqui a pouco, que é a massa referente a um mol. Mas o que é um mol? Mol é a quantidade de matéria de um sistema que contém tantas entidades elementares quanto são os átomos contidos em 12 gramas de átomo 14, de átomo de carbono 12. Ou seja, o que quis dizer para a gente aqui? Se eu pegar 12 gramas de carbono, imagina aí carbono. Carbono, vamos pensar no grafite. Grafite é carbono. Se eu pegasse 12 gramas de grafite, quantos átomos de carbono vai ter ali? Alguém tem ideia de quantos átomos vai ter em 12 gramas de grafite? Ou de carvão? Eu acho que bilhões. Hein? Acho que bilhões no mínimo. Isso, bilhões, né? Bilhões e bilhões de átomos, né? Ou seja, essa quantidade de átomos que tem em 12 gramas de carbono, essa quantidade de átomos de carbono que tem em 12 gramas de carbono, ela é, na verdade, o valor do mol. Representa um mol. E a gente vai ver qual que é esse valor. Então, olha só. Quando se usa o termo mol, está se referindo a um amontoado de partículas que corresponde a isso aqui, ó. 6,02 vezes 10 elevado a 23. Então, desse modo, se falarmos em um mol de moléculas de nitrogênio, teremos 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de nitrogênio. Entendeu? Então, em 12 gramas de carbono, vai ter essa quantidade de átomos aqui, ó.
6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos de carbono. Ou seja, muito mais que bilhões, né? Você tem a classe das milhares, depois milhar, bilhão, trilhão. Desculpa, tá, gente? Estou com uma tosse esses dias, com gripe. Minha voz está até meio fanha, né? Mas, ou seja, né, vai dar zilhões aí de átomos, né? Uma quantidade muito grande. Então, esse valor aí, na verdade, é a constante de Avogadro. Esse valor é referente à constante de Avogadro. 1 mol corresponde a 6,02 vezes 10 a 23. Então, agora, da mesma forma, quando eu falo com vocês, uma dúzia de bananas, são quantas bananas? Hein? Uma dúzia de bananas são quantas bananas? 12. 12. Um cento de telhas, são quantas telhas? Um 100? cento. 100, né? Isso, né? Então, da mesma forma que você sabe que uma dúzia é 12, um cento é 100, quando eu estiver falando de um mol, você tem que estar já claro para você isso, que um mol é essa quantidade aqui. É 6,02 vezes 10 a 23. Tranquilo? E aí, então, agora a gente fala de massa molar. Então, a massa molar agora refere-se à massa de um mol de entidades. Ou seja, refere-se à massa de 6,02 vezes 10 a 23 átomos, moléculas, íons, né? Então, aí agora eu consigo pesar numa balança. Se eu falar com vocês assim, quanto que é um mol de água? Qual que é a massa de um mol de água? Aí você já não consegue falar isso em gramas agora. E aí agora a unidade deixa de ser U e passa a ser gramas por mol. Ou gramas vezes mol elevado a menos 1, né? Que é a mesma coisa que gramas por mol. E aí, mas como que eu calculo isso? O cálculo é feito semelhante ao da massa molecular. A única coisa que vai mudar agora vai ser a unidade. Para a massa molecular, a unidade é U, porque eu estou falando de uma molécula. Agora eu não estou falando mais de uma molécula. Quando eu falo de massa molar, eu estou falando a massa de um mol de moléculas. Ou seja, a massa de 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Então, por exemplo, qual que é a massa molar do dióxido de carbono? É diferente da massa molecular. A massa molecular do dióxido de carbono é a massa de uma molécula. Uma molécula, a unidade é U. Agora, a massa molar, a unidade vai ser gramas por mol. Então, aí eu vou calcular da mesma forma. O que eu tenho no CO2? Eu tenho um átomo de carbono e eu tenho 2 de oxigênio. Então, eu vou pegar a massa do carbono, que é 12, mais a massa do oxigênio, que é 16, vezes 2. 16 vezes 2, 32, com 12, 44. Só que agora a unidade 44 gramas por mol. Então, por exemplo, se você pesar 44 gramas de CO2, você vai ter ali 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de CO2. Beleza? Então, o que significa esses 44 gramas? 44 gramas é a massa de um mol de moléculas de CO2. Ou seja, é a massa de 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Então, qual que é a massa molar da glicose? Como é que você vai calcular isso? Você já sabe que a massa do carbono é 12, está aqui em cima, do oxigênio é 16, do hidrogênio a gente viu lá no exemplo da água que é 1. Então, como que você vai fazer aqui? 12 vezes 6, mais 1 vezes 12, mais 16 vezes 6. Então, vai ficar dessa forma. 12 vezes 6, ou 6 vezes 12, né, mesma coisa. 12 vezes 1, 6 vezes 16. Resolvendo essa conta, né, 72 com 12 com 96, a massa molar da glicose é 180 gramas por mol. Ou seja, 180 gramas é a massa de um mol de moléculas de glicose. Ou seja, a massa de 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de glicose. Tranquilo, pessoal? Então, um mol de moléculas, na verdade, é 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Se fosse uma dúzia de moléculas, seria 12 moléculas. Um mol é 6,02 vezes 10 a 23. Ok? Mas aí, então,
Se é a mesma coisa, por exemplo, no outro lá que deu... Quanto tinha dado da passada lá, quando a gente estava vendo a outra massa? Massa molecular? Isso. Tinha dado, acho que, 100 alguma coisa, não lembro. Mas, enfim, se eu substituísse o U por gramas por mol, seria, eu transformaria de massa molecular para massa molar, então? Só trocando a unidade? Já que o Não, jeito então, olha só. O cálculo, o jeito de fazer o cálculo é a mesma coisa. Só que quando eu falo massa molecular, é a massa de uma molécula só. Uma molécula de CO2. Quando eu falo massa molar, eu estou falando da massa de 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Então, massa molar, eu posso usar a unidade de gramas, porque, ou seja, né, são milhões e milhões de moléculas. Agora, uma molécula, a unidade é muito pequena, né? Aí eu uso o U. U para designar massa de um átomo, massa de uma molécula. Eu posso até usar gramas para a massa de uma molécula. Só que se eu for usar gramas, eu tenho que pegar, por exemplo, aqui, qual que é a massa molecular do CO2? Eu posso usar o 44. Para eu usar gramas, eu teria que fazer 44 vezes 1,66 vezes 10 elevado a menos 24 gramas. Entendeu? Vai dar um valor muito pequeno, né? Se eu quiser usar a unidade de grama para massa molecular. A massa molar dos elementos, elas estão escritas lá na tabela periódica também, que nem a massa molecular ou não? Não, a tabela periódica, ela tem a massa dos átomos, né? A massa dos átomos. Igual você vai lá na tabela periódica, você tem o 12 do carbono, o 16 do oxigênio, porque na tabela periódica você não tem o CO2, né? Você tem o carbono, tem o oxigênio. Então você tem que consultar a tabela periódica para ir pegando os valores e montando a conta. Não, mas aí no caso, por exemplo, na hora de montar a conta, tá, massa molar do carbono e massa molar do oxigênio. Uhum. A que tá lá na tabela periódica é a massa molecular daquele elemento. Não. Ah, tá. É a mesma coisa. Ali só tem um valor. Só que se você estiver usando massa molecular, no final você vai colocar unidade de U. Se você estiver fazendo massa molar, no final você coloca unidade de gramas por mol. Ah, tá. Entendeu? Mas o valor é o mesmo que você usa. Uhum. Tá? Foi a primeira dúvida. É isso mesmo que eu queria saber. Tá joia? Vamos ver uns exemplos aqui para vocês entenderem. Olha só. Calcule a massa molar para os seguintes compostos. Por exemplo, o SO2. Deixa eu ver se eu consigo pegar a tabela periódica aqui para vocês dar uma olhada aqui como que a gente vê isso na tabela periódica. Vou pegar uma tabela boa aqui. O PDF que é bom. Essa aqui não tem. Essa aqui eu acho que não tem a massa. Não está com a massa. Deixa eu pegar outra aqui, tentar outra. Aquela lá, pelo jeito, quando passa o mouse por cima, dá para ver a massa atômica escrita. Bem lembrado. E não foi essa não que eu abri, não. É a primeira aqui. Tá, a molécula que está aqui, olha só. Aqui, ó, SO2. Então a gente tem que ir lá na tabela periódica procurar a massa do enxofre e do oxigênio. Essa aqui, ó, NaNO3. Você vai lá na tabela, pega o do Na, né, do sódio, do nitrogênio e do oxigênio. Então vamos voltar lá. Ó. Então, do SO2, ó. Aqui, o enxofre está aqui. Olha só, quando eu passei aqui, ó, tá vendo aqui? Apareceu a massa dele aqui, ó. Tá vendo? 32. Ó, 16 aqui é o número atômico. Aqui, ó, tá aqui, ó. Peraí. E quando eu vou com o mouse, vocês estão conseguindo visualizar aí, gente? Sim. Sim? Tá vendo o enxofre aí apareceu? Ó? Número atômico, símbolo S, número atômico 16, massa atômica 32,065. Depois a distribuição eletrônica. Então eu vou usar essa massa atômica.
32,0 eu posso usar 32, entendeu? Se fosse 32,6, aí eu poderia usar 32,5 ou 33, né? Mas é 32,0. Então a massa do enxofre é 32. A massa do oxigênio, ela tá vendo que é 15,999. 15,999 é praticamente 16, né? Então eu uso a massa do oxigênio 16, ó. A do sódio, que é da outra molécula lá, 22,99. É praticamente 23 aqui, a massa dele está aqui, ó, né? 22,99, 23, né? A do nitrogênio, 14,00, é 14, né? Então vamos voltar aqui para o exercício. Então olha só, enxofre a gente viu lá que é 32, então vai ficar 32 mais 2 vezes a massa do oxigênio, que é 16, né? 2 vezes 16, 32, com 32, 64 gramas por mol. Por quê? Eu estou pedindo massa molar, eu não pedi massa molecular. Se fosse massa molecular, você ia colocar 64U, entendeu? Nossa, eu tosse. Tranquilo, pessoal? Deu para entender aqui? Sim. A outra, ó. Eu vou pegar a massa do sódio, que a gente viu lá que é 22,99, eu vou usar 23. A do nitrogênio é 14, então vai ficar 23 mais 14, mais aqui eu tenho 3 oxigênio, então 3 vezes 16, ó. Então aqui, ó, 23 do sódio, 14 do nitrogênio, 3 vezes 16, 85 gramas por mol. A do ácido sulfúrico, ó, hidrogênio é 1, então vai ficar 2 hidrogênio, ó, 2 vezes 1. O do enxofre, a gente viu na letra A que é 32, né? Do oxigênio é 16, então 4 vezes 16, ó. 2 mais 32, 34, com mais 64, 98. Ok? Esse aqui agora tem um parênteses. Esse parênteses significa então que esse 2 que está lá de fora, ele multiplica o cloro, são 2 cloros e 6 oxigênios. Eu vou pegar a massa do cálcio, que é 40, a do cloro é 35,5. Então ficou, ó, 40 mais 2 vezes 35,5 do cloro, 2 vezes 3, 6 vezes 16 do oxigênio. Então deu 207 gramas por mol. E a última aqui, do carbonato de alumínio. Alumínio, né? Se eu for lá na tabela, vamos olhar lá, ó, alumínio, a gente já viu, né, no exercício lá atrás, é 27. Então eu vou pegar, ó, 2 vezes 27 mais 3 vezes a do carbono, que é 12, 3 vezes 12, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 16. Então, 234 gramas por mol. Ok? Um outro exercício agora. Ó. Calcule a massa referente a 3 mols de NaOH. Então, como que eu faço isso aqui? Tá vendo que no exercício 1 a gente calculou a massa molar? O que é a massa molar? O que é esses 64 gramas aqui? 64 gramas é a massa de 1 mol, né? 64 gramas por mol. Ou seja, cada mol de SO2 é 64 gramas. Se eu calcular a massa molar do NaOH, eu tenho a massa de 1 mol. Para eu achar a massa de 3 mols, depois basta multiplicar por 3, né? Aqui, ó, o sódio a gente já viu que a massa dele é 23. O oxigênio é 16, hidrogênio é 1. Então vamos calcular a massa molar aqui, ó. 23 mais 16 do oxigênio mais 1. Então deu 40 gramas por mol. Cada mol de NaOH é 40 gramas. E a massa de 3 mols? Então 3 mols vai ser 3 vezes 40 gramas, né? Então 3 vezes 40, 120 gramas. Tranquilo? Qual que é a massa de meio mol de AgNO3, de nitrato de prata? Aí é a mesma coisa, calcula a massa molar do nitrato de prata, ó. A massa da prata é 108, do nitrogênio 14, do oxigênio é 16, então 3 vezes 16.
Então, fazendo essa conta, deu 170 gramas por mol. Se 1 mol é 170 gramas, meio mol, meio vezes 170, dá 85 gramas. Né? 5 mols de água. A massa molar da água é 18 gramas, né? 18 gramas por mol. Se 1 mol é 18 gramas, 5 mol, 5 vezes 18, 90 gramas. Tranquilo, né? Até aqui? E agora aqui, ó, letra D. Qual que é a massa de 3,01 vezes 10 a 24 moléculas de carbonato de cálcio? Agora eu mudei aqui, ó. Né? Em vez de falar mol, eu falei número de moléculas. Mas eu sei que 1 mol de moléculas são quantas moléculas? São 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas, né? Esse 3,01 vezes 10 a 24, será que é quantos mols, né? Então vamos pensar assim, ó. Então vamos lá. A massa molar do carbonato de cálcio, ó. Do cálcio é 40, carbono 12, oxigênio 16. 16 vezes 3. Calculei aqui, deu 100 gramas por mol. Então o que eu faço agora? Eu vou fazer uma regra de 3. Ó, 100 gramas não é a massa de 1 mol, mas 1 mol não é 6,02 vezes 10 a 23? Então você vai fazer assim, ó. 100 gramas está para 6,02 vezes 10 a 23. E qual que é a massa de 3,01 vezes 10 a 24? Né? É a massa X. Aí resolvendo isso aqui, eu vou pegar, ó, 100, multiplicar por esse valor, né? 3,01 vezes 10 a 24, e dividir pelo valor do mol, que é 6,02 vezes 10 a 23. Aí, fazendo essa conta, né, a gente chega aqui em 500 gramas. Entenderam, pessoal? Eu peguei esse valor da massa molar, 100 gramas, multipliquei pelo número de moléculas, que eu estou querendo saber a massa, e dividi aqui pelo número de moléculas que corresponde a 1 mol. Né? E aí deu esse valor aí, 500 gramas. O outro aqui, ó, letra E. Qual que é a massa de 6,02 vezes 10 a 21 moléculas de glicose? Calcula a massa molar da glicose, né? Então, fazendo esse valor aqui, 12 vezes 6, 1 vezes 12 e 16 vezes 6, deu 180 gramas por mol. Então, vou fazer, ó, 180 vezes esse valor aqui, né? 6,02 vezes 10 a 21, dividido pelo valor do mol. Ó, 180 vezes 6,02 vezes 10 a 21, dividido pelo valor do mol, que é 6,02 vezes 10 a 23. Aí eu corto 6,02 com 6,02. 10 a 21 dividido por 10 a 23, eu repito a base e subtraio os expoentes, né? 21 menos 23 dá menos 2. Vai ficar 180 vezes 10 a menos 2 gramas. Aí, vezes 10 elevado a menos 2, é só andar 2 casas com a vírgula e desaparecer com o expoente lá, né, com a potência. Então, vai dar 1,8 gramas. Alguma dúvida, pessoal, aqui nessas duas últimas letras? Tranquilo? Dúvida então, não, mas eu espero que Oi? tenha muito disso aí na próxima prova, não, porque é bem complicado. É porque aqui eu não montei a regra de 3. Isso aqui é como se você montasse uma regra de 3. Ó. 100 gramas não é 1 mol? Você pode fazer assim. Deixa eu tentar... Não, sim, a parte da regra de 3 eu entendi. O problema é ali no 6,02 elevado a 10 a 23 e tal. Então, é isso, é a parte mais complicada mesmo. É isso que eu falei. É porque você tem que já... ter em mente que 1 mol é 6,02 vezes 10 a 23. É a mesma coisa que uma dúzia é 12, quando eu estiver falando do mol, você tem que já ter em mente que é 6,02 vezes 10 a 23. Entendeu? Então, igual aqui, eu achei a massa aqui, né, que é 100 gramas por mol. Esses 100 gramas, então, é a massa de 6,02 vezes 10 a 23. Qual que é a massa de 3,01 vezes 10 a 24? Né? A massa é X. Aí você multiplica cruzado, você chega nessa conta aqui. Né? Vamos lá, número 3. Ó.
Determina o número de mols referente a... Esse número 3 é o contrário da letra A. Aqui eu dei o número de mols para calcular a massa. Aqui eu dou a massa para calcular o número de mols. Então, o que você vai fazer? Você vai calcular a massa molar do CO2, né? Ó, a massa molar do CO2 é 12 mais 16 vezes 2. 44 gramas. Se um mol é 44 gramas, 440 gramas são quantos mols? Basta você pegar o 440 gramas agora e dividir por 44, né? Você saber quantos mols dá. Ó. 440 dividido por 44 vai dar 10 mols, né? Tranquilo? Letra B aqui, ó, 0,64 gramas de O2. Você calcula a massa molar do oxigênio, 2 vezes 16, 32 gramas por mol. E aí, então, você vai ter agora, se um mol é 32 gramas, 0,64, quantos mols são? Você vai pegar o 0,64 e dividir por 32. 0,64 dividido por 32 vai dar 0,02 mol. Ok? Pessoal, alguma dúvida aqui no 3? Tranquilo? Tranquilo. Agora é exercitar, né? Vou fazer um exercício disso, vou deixar lá. Tem que treinar os exercícios agora, porque senão não vai conseguir resolver, não. Tem que baixar na internet aí e pegar exercício e treinar. Então, eu vou postar lá para vocês responderem o questionário, alguns exercícios desses, de massa molar, tá? Pra vocês fazerem. Tá joia? Oi. Só pergunta. Agora, nos cálculos estequiométricos, vai ser 1 hora a mesma coisa? É. Tá. A próxima aula, semana que vem, na sexta-feira, já começa cálculo estequiométrico. Serão 2 aulas de cálculo estequiométrico. Semana que vem e na outra semana. Ah, tá. Beleza? Beleza. É porque até aqui tá tranquilo, mas na hora que chegar lá e... Então, vocês têm que saber calcular muito bem essa parte de massa molar. Nessa parte de massa molar, vocês têm que saber calcular isso, porque a gente precisa disso na parte de cálculo estequiométrico. Massa molar, mol, né? Saber trabalhar muito bem com isso. É o exercício que eu mais treinava aqui em Belo Horizonte no início dos anos 2000, não era nem Enem, era vestibular em 99. Uns cabeludos que deu me livre. Nossa Senhora Aparecida. Só vou parar a gravação aqui, só para não ficar estendendo, tá? Obrigado, Otto.